Olá a todos, me chamo Júlia Sartori Jung, sou acadêmica da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Sou aluna e orientada do professor Ivan Ricardo Carvalho, estudante de agronomia. Hoje vou falar sobre o meu trabalho, que é sobre a evolução e domesticação de espécies cultivadas. Inicio falando sobre nossos ancestrais, os nômades, que eram grupos que vagavam em busca de alimento. Viviam da coleta de frutas, raízes, pesca, caça e plantas como fonte de alimentação. Os nômades andavam e no caminho perceberam que em suas bagagens as plantas que levavam com eles, frutas, caíam e quando retornavam elas estavam se originando a uma nova planta, a uma nova cultivar. Então, agora os nômades eles vão ser neolíticos, onde é quando começam os pequenos grupos de caçadores e coletores se tornam grandes povoamentos, dando complexidade às suas sociedades. Então, isso ocorreu há 10 mil anos, foi quando as primeiras tentativas humanas de domesticação de plantas ocorreram no Oriente Médio, com evidências inicial de um cultivo consciente e seleção de traços de plantas por grupos pré-neolíticos na Síria. Aqui podemos ver que agora eles têm casas, eles têm as suas próprias plantações, eles estão começando a selecionar as plantas que elas agradam. E essas casas, sua civilização, ela está estabelecida perto de rios. A domesticação das plantas começou quando as espécies selvagens foram colhidas na natureza, plantadas e suas descendentes com as melhores características desejadas, selecionadas artificialmente para uma próxima plantação, colheita e assim por diante. Eu vou falar de 3 culturas que é muito importante para a nossa economia nacional. Começo falando sobre a soja, que é uma cultura cuja origem se atribuiu ao continente asiático, sobretudo à região do Xinjiang, na China. E anos depois da sua descoberta, foi quando a civilização ocidental percebeu o valor do grão da soja na alimentação, principalmente pelo seu valor proteico. Já na Europa, as primeiras tentativas de produção vieram a fracassar, provavelmente devido a fatores climáticos e também pela falta de conhecimento sobre a cultura, o que ela exige. Mas na América, os norte-americanos, entre o final do século XIX e o início do século XX, conseguiram desenvolver o cultivo comercial da soja, criando novas variedades, com conteúdo de óleo mais elevado. A partir de então, ocorreu a expansão do seu cultivo. Foi em cerca de 1882 que o Gustavo Dutra, professor da Escola de Agronomia na Bahia, estudou a soja no Brasil. E cerca de 10 anos depois, o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, no estado de São Paulo, também iniciou os estudos para a obtenção de cultivares aptos à região. Já naquela época, porém, o interesse não era a colheita do grão assim como é hoje. Era mais pela planta como uma espécie ser utilizada como forrageira e na produção e na rotação de culturas. No Brasil, a espécie encontrou uma condição de clima e solo ideal, assim se expandindo rapidamente. No sul, precisou ser desenvolvida uma cultivar adaptada ao clima local. No norte, no centro e no nordeste, o plantio direto é uma das maiores responsáveis pela adaptação da cultura. A introdução da soja para além dos estados da região sul só foi possível o desenvolvimento de cultivares adaptados ao clima mais quente. O nosso sul, até 1960 a 1970, foi considerada a maior produtora do país, sobretudo o Rio Grande do Sul e o Paraná. Ainda hoje são grandes produtores, porém já perderam o volume para Mato Grosso, que agora é o nosso maior produtor nacional. A soja, os pontos que mais evoluíram foi a melhoria da qualidade dos grãos, o aumento do potencial produtivo, a adaptação às condições climáticas, ambientais, resistência a pragas, tolerância a herbicidas, tolerância seca, e atualmente existem mais de 2.000 cultivares de soja registrados no Ministério da Agricultura, cultivares com tecnologia IPRO e IRR, que são considerados grandes avanços. Falo sobre o milho. Foi quando os primeiros registros do seu cultivo foram feitos em ilhas próximas ao litoral mexicano.
mas rapidamente a cultura se espalhou por todo o país, e os povos pré-colombianos foram responsáveis pela domesticação da espécie, que ocorreu ao longo de por um longo período, associada à capacidade de adaptação, proporcionando a propagação de espécies rapidamente pelo continente americano. A planta, hoje, ela se destaca pela ampla variedade genética, característica que permitiu seu cultivo em diversas regiões. O milho, ele chegou no Brasil há cerca de 6.000 anos atrás, na região norte do Brasil, especificamente na região oeste, na Amazônia, próximo ao Acre. Acreditamos que o milho chegou antes de ser completamente domesticado, e foram os índios nativos que já possuíam habilidade de cultivo e domesticação de plantas, como a mandioca, realizaram também a domesticação da espécie de milho. O cereal se tornou um dos principais ingredientes na dieta indígena, e o consumo se tornou ainda mais popular com a chegada das navegações portuguesas ao Brasil, quando o grão passou a ser usado como farinha. A evolução do milho, ele era o teucinto, e agora ele é conhecido como o milho moderno. Antigos agricultores transformaram, com a ajuda de geneticistas, transformaram o ancestral do milho teucinto nas modernas variedades de cereal que a conhecemos hoje. O primeiro milho transgênico foi desenvolvido na década de 1980. Desde então, as plantas de milho transgênicas, carregando principalmente características de resistência a insetos e tolerância a herbicidas, foram desenvolvidas e desde 1995 são cultivadas e comercializadas em muitos países, principalmente aqui no Brasil. A evolução do milho, na semente, hoje ela carrega a restauração de fertilidade, tolerância à seca, tolerância ao calor, resistência a insetos, tolerância a herbicidas, o que é um fato muito bom. Falo também do nosso trigo, que é oriundo da Mesopotâmia. É conhecido como Triticum vulgare, onde as sementes são pequenas e que se dispersam com o vento. A domesticação das espécies acontece constantemente, originando a mudança nas características fenóticas da planta, a fim de torná-las úteis para o uso. Essa mudança, durante a domesticação, foram acompanhadas por mudanças progressivas nas práticas ambientais e de manejo. Agora a planta deixa de se dispersar com o vento os grãos. A domesticação buscou altos rendimentos de produção, porém associou ao sistema pouco autônomo, e assim necessitando de uso de pesticidas e fertilizantes, para amenizar os problemas com a doença e pragas, estresses abióticos e faltas de nutrientes. Ele chegou nas terras brasileiras em 1534, trazido por Matinho Afonso de Souza, mas não se adaptou ao clima. Só em 1840 chegou às terras do sul, onde encontrou o frio necessário para a produção. Existe entre 12 a 30 mil variedades. Atualmente, é possível produzir o grão com duplo propósito. O desenvolvimento de pesquisas, melhoramento genético e no manejo da cultura permitiu obter genotipo de trigo com dupla aptidão, assim podendo ter a produção do grão e fornecer forragens aos animais. Chego a uma conclusão que as plantas domesticadas marcaram um ponto de virada para o ser humano, o início de um modo de vida agrícola e de civilizações mais permanentes. Os seres humanos não precisavam mais pagar para caçar e colher plantas para o seu abastecimento alimentar. A produção de grão é para gerar matéria-prima para milhares de alimentos que serão fonte de proteína. Buscar aprimorar uma evolução constante não é apenas produzir quantidade. Precisamos de qualidade atrelada às estratégias de desenvolvimento rural. Agradeço. Muito obrigada.